A paz, irmãos, tudo bem? Irmãos, hoje estamos com o capítulo Samuel 8. É um versículo pequeno, porém traz muitos ensinamentos pra gente, né? Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus, que Deus possa abrir seu coração, sua mente, para que você seja ministrado da maneira que Ele queira, tá? A gente começa aqui no versículo onde Samuel ele já está envelhecido, né? Já está com uma idade avançada. E é onde mostra aqui que ele teve 2 filhos, certo? Onde eles também se tornaram juízes, né? Como o pai ensinou. Eles viraram juízes sobre Berseba. Foram juízes em Berseba, né? Agora, aqui o que acontece? Após isso, né, o povo de Israel, todos os anciões de Israel, vieram até Samuel, né? Por quê? Eles disseram como o Samuel era uma idade avançada, eles queriam um rei, né? E Samuel lhes disse, né? Eis que já é. Eles disseram para Samuel: eis que já está velho, e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituíram, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. Aqui Samuel, Samuel não, Israel, eles esqueceram o privilégio de, como uma nação, de não ser governada por rei, né? Rei humano. Eles eram governados por Deus de Israel, o rei, entendeu? E eles estavam querendo trocar isso por um rei humano, aonde nós já vimos que outros lugares existiam rei humanos, aonde as pessoas eram escravas, né? Eram governadas e submetidas a ordens e que não eram de Deus, né? Agora aqui, quando a gente volta para a palavra, a gente tem a gente não consegue ter uma certeza, não tinha uma certeza absoluta, mas aqui nos lembra um pouco da história de Eli, né, onde Eli, os filhos deles corromperam a casa de Deus, né, e aqui os filhos de Samuel lembram um pouco a história, né, onde eles viraram sim juízes, né, porém eles não tinham um juiz assim como o pai deles, né? Não era como o pai deles. Eles aceitavam suborno, eles eram avarentos. Então, assim, creio que foi uma tristeza muito grande para Samuel ver os filhos desse jeito, porque eu creio que ele deve ter ensinado sim, né, o caminho que os filhos devem andar, mas pode ser que ele, não sei, pode ser que ele dedicou muito mais à obra, que ele fez maravilhosamente e os filhos acabaram indo por um caminho que não era o mesmo que o dele. Porém, muitas vezes nós ensinamos o caminho e nós temos o livre-arbítrio, né? Mas a palavra de Deus é bem clara: ensina o caminho que os seus filhos devem andar para que no futuro não venha desviar deles, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a história é essa. Infelizmente, o Samuel não teve os filhos para continuar o que ele começou, né? E aí foi onde Israel, né, foi para cima, na verdade, de Samuel e pediu para ele que Deus erguesse um rei, né? Aí que no versículo 6, que assim, porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando recebeu isso do povo de Israel, né? Quando disseram: dá-me um rei para que nos julgue, e Samuel orou a Deus, né? Ele, creio chateado com aquela situação, foi orar para Deus e falar: Deus, seu povo quer um rei, né? E aí eu vejo nesse versículo aqui, onde o versículo 7, que Samuel ouve a voz do povo, né? E foi falar com Deus. E aí Deus disse para Samuel no versículo 7, né? E disse ao Senhor a Samuel: ouve a voz do teu povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado, antes em mim tem rejeitado, para que eu não reina sobre eles. É uma história muito triste, né? Uma nação a qual viu Deus fazendo tantas coisas por eles e hoje eles estão preferindo que fossem governados por um Deus ou por um rei humano que pode falhas, um homem que a gente sabe que homem
muitas das vezes faz as escolhas por eles mesmos e deixaram e queriam trocar esse Deus por um governo de um homem. E aí Deus é bem claro com Samuel em responder a oração de Samuel, porque o povo foi pedir para Samuel para que levantasse um rei, devido a ele estar velho e os filhos não terem competência para continuar, né? E Samuel, antes de responder, ele foi falar com Deus, que é o certo, o que nós temos que fazer. Muitas das vezes a gente é pressionado, muitas vezes nós temos... você tem que resolver agora, a gente precisa de agora, você não. Primeiro, entregar tudo nas mãos de Deus, seja ela mínima, seja ela a dúvida mínima que você tiver, entrega nas mãos de Deus. Né? Às vezes pode ser óbvio aos seus olhos, mas às vezes não é isso que Deus quer. Né? Alguma decisão que você tem que tomar. Então, assim, Samuel, ele foi correto nessa parte, né? Que nos ensina a, em tudo, perguntar para Deus. E mesmo com o coração triste, né? Porque o Samuel foi falar com Deus, ele viu que era mal perante os olhos de Samuel, ele viu isso não viu isso com bons olhos, mas ele falou: Deus, seu povo, né? E aqui na oração ele fala: conforme as tuas obras fizer, aí continuando o 8, né? Para não reinar sobre eles. E conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei o Egito até o dia de hoje, em mim deixaram, e todos os outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhes que qual será o costume do rei que houver a reinar sobre eles. Então, assim, Deus, ele, com muita tristeza, ele respondeu aqui, ó, que é nessa parte aqui, ó, e me deixaram. Gente, só de pensar que muitas das vezes a gente deixa Deus por um prato, sabe? Por uma coisa que não tem valores nenhum, por outros deuses, adoramos a Deus, né? Ou adoramos outras coisas além do nosso Deus, sabe? Isso entristece o coração de Deus, com certeza entristece o coração de Deus. E aqui ele fala, né? Fala para o povo o que vai acontecer. E aí o povo recebe aquilo, né? Que é onde ele fala, né? Que declara que qual o costume do rei que houver sobre ele. Samuel falou toda a palavra ao povo que pedia um rei. Deixou bem claro para o povo de Israel o que iria acontecer. E disse: será o costume do rei que houver de reinar sobre vós, ele tomará vossos filhos e empregará nos seus carros e em seus cavaleiros para que corram diante dos seus carros, e porá por chefes de 1.050 e de 50 para que lavrem a lavoura. Eles, resumindo, eles virão escravo desse governador, né? Porém, eles ainda estavam duros de coração. Mas Deus, ele deixou bem claro assim, ó, eu tenho o melhor para você, mas o livre-arbítrio é seu, a escolha é sua. Você que deve, você pode seguir o meu caminho, ou você pode ir pela sua intuição, pelo seu achismo, pela sua decisão, pelo que você acha que é certo, né? Porque muitas vezes nós achamos algo que é certo, mas Deus, ele vê totalmente diferente. Ele enxerga totalmente diferente do jeito que a gente possa enxergar, né? Por isso nós temos que pedir os olhos espirituais, que Deus possa abrir nossos olhos, nossa mente, nosso entendimento, certo? E aqui, já finalizando, eu nem li o que eu escrevi, na verdade, mas tudo bem. Aí tomará as filhas e os vossos sementes também. E aqui, ó, e dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos, né? Aqui no 17, eu também entendo que, assim, a palavra de Deus, ele não faz troca com você. Ele, desde quando ele está cuidando do povo de Israel, ele nunca fez troca. Ó, se você fizer isso, você terá isso. Não, bastava eles orar, santificar, permanecer no caminho do Senhor, que era reto, e Deus fazia maravilhas para eles. Já que não, eles iriam ter que dizimar o vosso rebanho e vos lhe servireis de servo. Entendeu? Então, tudo que era deles não iria mais ser deles. E Samuel foi bem claro sobre isso. E mesmo assim, o povo de Israel não quis saber. Né? Então, naquele dia declareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia.
Então, assim, Deus, ele também, né, você quer isso? Então vai. Você quer isso? Então pode continuar, então, já que você não quer escutar, né? E aí eu vou falar aqui que tô demorando demais, eu falei que ia falar rápido. E no 19 já confirma que final. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não mais haverá sobre nós um rei. E então seremos todos as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará nossas guerras. E ouvindo Samuel e todas as palavras do povo, as repetiu ao Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à sua voz e constituí-lhes o rei. Então Samuel foi e falou para eles, né, que não era do agrado de Deus, que eles constituíssem um rei, porque não existe rei, só existe o Deus de Israel, o único que pode todas as coisas, e às vezes nós colocamos outras coisas diante de Deus, né? Confiamos em outras coisas, confiamos em pessoas e não acreditamos num Deus que pode todas as coisas, né? Então aqui Deus deixa, né, acontecer o que tem a acontecer, porque pela incredibilidade do coração, falei errado, e a dureza do coração, Deus permite muitas das coisas, né? E aí na verdade, acho que eu falei tudo aqui, né? O povo de Israel abandona o seu rei, né? Que é desde Jesus Cristo, Deus, o único rei, né? Aí vamos lá. Sobre Eli eu já falei, sobre que dá o exemplo de Eli, Israel. E Israel, eles, aqui no último versículo aqui, que eles falam assim, que eles querem ser igual às outras nações, é onde a gente pode se deparar hoje no dia a dia, que Deus falou muito no meu coração. Sabe, às vezes a gente fica olhando muito os outros, a outra família, as outras pessoas que estão recebendo de Deus, e a gente fala assim, nossa, eu queria ser igual a eles. Eu queria também ter o privilégio de ter o que ele tem. Mas às vezes não é isso que Deus tem pra você. Entendeu? Deus tem algo maior que você não consegue enxergar agora, mas que futuramente você vai entender. Então, assim, essa palavra, o povo de Israel, por querer ser igual às outras nações, abandonaram Deus. Né? É como diz aqui, ó, Deus, e me deixaram. Então, assim, que você não possa deixar Deus por nada nesse mundo, nem por achar que o outro irmão está sendo mais beneficiado do que você, nem por achar que aquela pessoa que anda com você, ou aquela pessoa que você talvez nem converse muito, está recebendo tanto de Deus e você que acha que está fazendo muito não está recebendo, entendeu? Que nós não venhamos ser soberbos, que nós não venhamos ser avarento, né? E nem aceitar qualquer tipo de troca por esse Deus, tá? Gente, eu falei demais, acho que encerrou, acho que aqui resumindo, né? Quem governa a sua vida? Né? É uma pergunta que eu deixo. Segundo, você tem olhado a vida dos outros, né? E se espelhando pelas bênçãos que as pessoas têm recebido? Ou você tem esperado em Deus o seu melhor? Ou você tem esperado que Deus realmente faça na sua vida o que é nos planos dele, o que ele tem que fazer, e não não pelo que o seu vizinho ou pelo que a sua amiga recebe. Não, cada um tem a sua diferença. Aquele povo era um povo diferente, Israel era um povo escolhido. Nós somos um povo escolhido por Deus, então nós vamos ser diferentes sim, sempre vamos ser diferentes. E não devemos nos comparar a outras pessoas, nunca. Porque aqui o erro foi a comparação da outra nação também, um dos erros, né? E querer deixar a Deus. Então que essa tristeza que Deus sentiu aqui no coração dele, que eu creio que sentiu, porque o versículo de ler já dói do coração da gente, né? Quando e me deixaram, que nós possamos nunca deixar Deus, né? Esse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Tá bom, gente? Eu já falei demais, eu acho que estourou meu limite aqui. E eu nem li o que eu falei, o que eu escrevi, mas tudo bem, Deus faz o que quer, né? Senhor, abençoe esse grupo, Pai. Que todas as pessoas que estão aqui hoje, Senhor Deus, que o Senhor possa ministrar a vida de todo mundo. Cuida, meu Pai, de cada um, da família, e que eles possam, meu Pai, estar com o coração aberto, a mente aberta para receber o melhor de Ti. E que nós não possamos e não permitimos, Senhor Jesus, que nada venha a ser trocado perante a Tua presença. E que o Senhor possa nos dar sabedoria
para continuar, Senhor Jesus, no caminho certo, correto, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.